Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar o tapete mosaico de elefantes. O meu tapete tem 52 centímetros de largura, 85 de comprimento e eu utilizei 600 gramas de fio barroco Max Color número 6. Essa aqui é a cor 2012 da Círculo e 600 gramas equivale a mais ou menos 678 metros. Eu utilizei também agulha de crochê 3,5 mm e na hora do acabamento eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. No vídeo eu explico como fazer com uma quantidade diferente de desenhos de forma bem fácil e na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completinha de materiais e vou deixar também a marcação do início de cada uma das carreiras para facilitar na hora de repetir o desenho e formar o comprimento que você precisa. Eu espero que você goste do vídeo. Se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Comecei o meu trabalho fazendo um total de 112 correntes, mas esse trabalho é feito em múltiplo de 36 mais 4. Então significa que você pode começar fazendo 4 correntes e para cada elefante você adiciona 36 correntes que dá certo e você pode seguir o mesmo passo a passo. Quer fazer só com um elefante? Começa com 40 correntes, ou seja, 36 mais 4. Com 2 elefantes no comprimento, por exemplo, 76 correntes. No meu caso aqui, com 3 elefantes, fiz 112 correntes, mas se você quiser, é só ir adicionando de 36 em 36 e pode seguir o mesmo passo a passo. 112 correntes, vou voltar na segunda corrente contando da agulha para trás e vou prender com ponto baixo para formar o cantinho do tapete e vou fazer mais 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha e agora eu vou voltar fazendo ponto alto em todas as correntes. Eu fiz um total de 112 correntes, mas como eu voltei na segunda corrente para fazer o cantinho, no final teremos aqui um total de 111 pontos altos, tá? Vou seguir fazendo ponto alto então até o final do cordão e na hora de finalizar essa carreira e começar a próxima eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. Temos aqui, olha, a primeira carreira do trabalho pronta. Vou começar a carreira de número 2 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha. Estas correntes servem para dar a altura do primeiro ponto. Então, se você tem costume de fazer 3 correntes, pode fazer as 3 correntes sem nenhum problema, viu? Vou virar aqui o trabalho e vou completar uma sequência com 21 pontos altos a partir do segundo ponto de base. No primeiro não faço. Vou então a partir do segundo ponto, fazendo ponto alto aqui em cima de ponto alto, até completar uma sequência com 21 pontos altos. Olha, já tenho 3, porque o primeiro é formado por correntes, 4, completei aqui, olha, um total de 21 pontos altos, contando com as 2 correntes que eu fiz aqui no início. Vou fazer agora uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto e faço ponto alto formando um bloco vazio. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou no próximo ponto e faço ponto alto. Já tenho 2, vou fazer aqui um total de 4 blocos vazios, sempre com uma corrente, pulando somente um ponto de base e fazendo ponto alto. Olha, completei aqui então um total de 4 blocos vazios. Vou completar agora um total de 29 pontos altos. Se você vai fazer somente um elefante aqui no comprimento do tapete, ou na largura no caso, né? Aqui é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira. Mas como eu vou fazer mais de um, então eu vou fazer agora um total de 29 pontos altos, já contando com esse último ponto do quarto bloco, tá? Então já tenho aqui 3 pontos altos, vou completar aqui um total de 29 pontos altos. Completei aqui um total de 29 pontos altos, então, após os 4 blocos vazios. Vou fazer novamente 4 blocos vazios, com uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço um ponto alto. Fiz o primeiro, novamente uma corrente, pulo um ponto e faço ponto alto. O segundo, uma corrente, pulo um ponto para fazer o próximo. Novamente uma corrente, pulo um ponto e faço ponto alto. Olha, completei aqui então um total de 4 blocos vazios. Agora, se você fez só com 2 elefantes, então é só seguir até o final com ponto alto. Mas como eu vou fazer 3, então eu vou fazer novamente sequência com 29 pontos altos, exatamente igual a essa sequência anterior. Olha, contando do ponto alto que eu tenho após o último bloco vazio, vou completar aqui novamente 29 pontos altos. Já estou completando aqui então a segunda sequência com 29 pontos altos e agora eu vou fazer, olha, sequência com 4 blocos novamente. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto.
novamente uma corrente, pulo um ponto de base, faço ponto alto para formar o segundo bloco vazio, uma corrente de espaço, pulo um ponto, 3 blocos vazios, uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço novamente ponto alto. Tenho aqui 4 blocos vazios e agora eu não tenho, olha, quantidade suficiente de pontos para completar novamente a sequência com 29 pontos altos. Mas se você fez aí com uma quantidade diferente, né, tem mais desenhos no comprimento do tapete, aqui você vai completar novamente a sequência com 29 pontos altos. Mas para não errar, é só voltar ao vídeo, olha, logo após então essa sequência aqui do início, nessa primeira sequência com 4 blocos vazios, começar a repetir o vídeo e aí seguir até no final. Aqui, olha, após essa última sequência com 4 blocos vazios, eu vou completar então com ponto alto. Se você fez certinho, vai chegar aqui no final com um total de 11 pontos altos, contando com esse que nós temos após o quarto bloco. Então, olha, eu já tenho 2, vamos só conferir a quantidade então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, olha, na segunda corrente das duas que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto alto, faço então o último ponto. Olha, temos aqui um total de 11 pontos altos, finalizando a carreira de número 2. Vou começar a carreira de número 3 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha e viro o trabalho e vou completar aqui uma sequência com 10 pontos altos, já contando com essas 2 correntes. Aqui, olha, é só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, então, até completar a sequência com 10 pontos. Já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Vai ficar sobrando um ponto, então, na sequência que nós temos na carreira anterior. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base, começo, então, dentro do espaço de uma corrente e vou fazer sequência com 5 pontos altos. 1, olha, agora o próximo ponto em cima do ponto alto, 2, no espaço de uma corrente, 3, em cima do ponto alto. 4, no espaço de uma corrente, completei então aqui, sequência com 5 pontos altos. Vou fazer agora sequência com 3 blocos vazios. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou no espaço de uma corrente e faço um ponto alto. Ficou assim. Novamente, uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, vou no próximo e faço ponto alto. Como você viu, independente aqui do que eu tenho logo à frente, é só pular um ponto de base para completar aqui os blocos vazios. Agora eu vou completar uma sequência com 25 pontos altos, já contando com esse último ponto. É só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar a sequência com 25 pontos. Olha, eu já tenho 2, vou fazer aqui um total de 25. Já estou completando aqui um total de 25 pontos altos. Olha, na sequência que nós temos na carreira anterior, fica sobrando somente um ponto também. Fiz aqui um total de 25 pontos altos nessa sequência. Agora eu vou repetir essa sequência aqui, olha, do primeiro desenho. Vou fazer uma corrente de espaço, vou pular um ponto de base e faço ponto alto dentro do espaço de uma corrente, formando um bloco vazio. Agora eu vou completar a sequência com 5 pontos altos, exatamente igual a essa que nós temos aqui, olha. Faço ponto alto em cima de ponto alto, 2, no espaço de uma corrente, 3, em cima do ponto alto, 4, no espaço de uma corrente, sequência com 5 pontos altos. E vou fazer sequência com 3 blocos vazios, exatamente igual o que eu fiz para o primeiro desenho. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto no espaço de uma corrente. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto. 2 blocos. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, completei aqui o terceiro bloco vazio. Vou completar novamente sequência com 25 pontos altos e aqui é só seguir até o penúltimo ponto de base nessa sequência que nós temos na carreira anterior, tá? Já tenho um ponto então formado por esse aqui após o bloco, vou completar novamente sequência com 25 pontos altos. Já estou completando mais uma sequência com 25 pontos altos, olha, fica sobrando somente um ponto dos que nós temos na carreira anterior, e agora eu vou repetir mais uma vez a sequência aqui para formar o desenho. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base,
e vou fazer ponto alto aqui no espaço de uma corrente para formar um bloco vazio. E agora eu vou completar a sequência com 5 pontos altos. Então faço ponto alto em cima do próximo ponto, 2, no espaço de uma corrente faço o terceiro, 4, 5. E vou fazer sequência com 3 blocos vazios. Uma corrente, pulo um ponto e faço ponto alto. Um bloco, pulo um ponto e faço ponto alto para formar o segundo. Uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto para fazer o terceiro. Fez com uma quantidade maior de elefantes aí no comprimento, então é só voltar ao vídeo, olha, e começar a repetir essas sequências que nós temos, com 25 pontos altos, e aí um bloco vazio, sequência com 5, 3 blocos vazios. Não tem mais no comprimento, então é só completar a carreira aqui com ponto alto, porque é o que eu vou fazer. Olha, não tenho ponto suficiente para fazer sequência com 25 pontos altos, que é o que nós temos aqui entre um desenho e outro. Então eu vou só completar aqui a carreira com ponto alto. Se você fez tudo certinho, aqui no final da carreira 3, teremos um total de 18 pontos altos. Já tenho aqui 3, então eu vou completar a carreira fazendo ponto alto, e aí teremos aqui um total de 18 pontos, olha. 6 já, olha, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha só, o último ponto alto fica na segunda corrente das duas que nós fizemos. Quando a gente laça o fio na agulha antes de virar para começar a próxima carreira, acontece isso, olha, fica bem fácil encontrar aqui a segunda corrente para fazer o último ponto alto e a lateral fica certinha. Tenho aqui, olha, um total de 18 pontos altos nessa última sequência, finalizando a carreira de número 3. Vou começar a carreira de número 4 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e para facilitar eu laço o fio na agulha antes de virar o trabalho, assim quando completar a próxima carreira, né, a corrente já fica do lado certinho para fazer o último ponto alto. Vou completar aqui agora um total de 17 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para formar o primeiro ponto. É só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto, ou seja, fica sobrando somente um ponto aqui na sequência que nós temos na carreira anterior. Vou fazer então sequência com 17 pontos altos. Já estou completando aqui um total de 17 pontos altos no início da carreira de número 4. Ficou sobrando somente um ponto dos que nós temos na sequência anterior. Vou fazer agora uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto para formar o primeiro bloco vazio. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no espaço de uma corrente e faço ponto alto. Já tenho 2 blocos. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo espaço então, e faço ponto alto. Tenho aqui os 3 blocos vazios e agora vou completar uma sequência com 7 pontos altos já contando com esse ponto. Só seguir aqui em cima dos próximos pontos, olha, 2, 3, 4, 5, 6, termina aqui no próximo espaço de uma corrente, então, completando aqui um total de 7 pontos altos. E vou fazer mais um bloco vazio com uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Ficou assim, olha. Agora vou fazer uma sequência com 23 pontos altos, já contando com esse ponto, então vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos até completar uma sequência com 23 pontos altos. Tenho 3, vou fazer 23. Já estou completando então sequência com 23 pontos altos. Aqui também fica sobrando somente um ponto de base, olha, tenho aqui o total de 23 pontos altos. Vou repetir essa primeira sequência, olha, com 3 blocos vazios, 7 pontos altos e um bloco vazio. Isso para formar aqui o segundo desenho. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço ponto alto aqui no espaço de uma corrente, fiz 1, vou no próximo espaço de uma corrente, 2 blocos, uma corrente de espaço, vou no próximo espaço de uma corrente, tenho aqui 3 blocos vazios. Após o terceiro bloco, vou completar a sequência com 7 pontos altos. É só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto e mais um ponto alto aqui no próximo espaço de uma corrente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5,
6, no espaço de uma corrente, completo aqui então sequência com 7 pontos altos. Após os 7 pontos altos, faço um bloco vazio. Faço uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto formando um bloco vazio. E agora é só repetir novamente, sequência com 23 pontos altos, e é fácil porque é só chegar aqui até o penúltimo ponto de base nessa sequência que nós temos na carreira anterior. Vou seguir fazendo então ponto alto em cima de ponto alto até completar mais uma sequência com 23 pontos altos. Já estou completando então a segunda sequência com 23 pontos altos, mas como eu disse, é só seguir aqui, olha, até o penúltimo ponto de base. Tenho aqui sequência com 23 pontos altos, vou repetir mais uma vez aquela sequência com 3 blocos vazios, sempre com uma corrente, pula um ponto e faça um ponto alto. Tem um, pulo uma corrente, um ponto de base, perdão, 2. No próximo espaço tenho aqui sequência com 3 blocos vazios, vou completar a sequência com 7 pontos altos, fazendo ponto alto até o próximo espaço de uma corrente. É super fácil, né, para repetir inclusive os desenhos, porque realmente é só repetir as sequências que nós temos aqui ao longo da carreira. Então, se você tiver alguma dúvida, é só voltar ao vídeo, na descrição tem a marcação de tempo para ir certinho no início, né, da carreira. Olha só, completei aqui sequência com 7 pontos altos. Faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto para formar aqui um bloco vazio, para ficar exatamente igual ao que nós temos nas sequências anteriores. E agora eu vou completar a carreira com ponto alto. Se você fez aí com uma quantidade diferente, é só voltar ao vídeo e começar a ver novamente essas sequências que nós temos aqui. Olha, mas aqui se você fez tudo certinho, a carreira fica aqui no final com uma sequência de 9 pontos altos. Já tenho 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Na segunda corrente das duas que fizemos para formar o ponto alto, faço o último ponto, sequência com 9 pontos altos, finalizando a carreira de número 4. Vou começar a carreira de número 5 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e agora eu vou completar uma sequência com 16 pontos altos, já contando com essas 2 correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. Quando chegar no espaço de uma corrente, faço ponto alto nele também e vou seguir fazendo até completar a sequência com 16. Olha, já tenho aqui um total de 5 pontos altos, contando com as 2 correntes. 6, 7, 8, 9. Aqui no espaço de uma corrente faço somente um ponto alto. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos, olha isso no início da carreira de número 5. Vou fazer agora uma sequência com 4 blocos vazios, sempre com uma corrente, pulo um ponto de base e faço um ponto alto, formei aqui então um bloco vazio. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo espaço de uma corrente e faço ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo espaço de uma corrente, faço aqui o terceiro bloco vazio, uma corrente, pulo um ponto alto, vou em cima do próximo ponto, e completo aqui então sequência com 4 blocos vazios. Vou completar agora uma sequência com 29 pontos altos, já contando com esse ponto. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar no próximo espaço de uma corrente aqui, olha, faço somente um ponto e vou seguir com ponto alto até chegar no penúltimo ponto antes dessa sequência com 3 blocos vazios, tá? Então vou seguir aqui com ponto em cima dos pontos até completar a sequência com 29 pontos altos. Já estou completando aqui a sequência com 29 pontos altos, tá? Então fiz, após os 4 blocos vazios, fiz sequência com 29 pontos altos. Olha, aqui estão os 4 blocos vazios, fiz sequência com 29 pontos altos. Veja que no espaço de uma corrente eu fiz somente um ponto alto aqui, olha. Então essa é a primeira sequência que nós temos com 29 pontos. Vou repetir agora esta sequência com 4 blocos vazios. Então faço uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto no espaço de uma corrente. Assim, faço uma corrente novamente, pulo um ponto, vou no próximo espaço e faço ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto em cima do próximo ponto.
uma corrente, pulo um ponto alto, faço ponto alto em cima do próximo ponto, tenho novamente sequência com 4 blocos vazios. Eu vou repetir agora essa sequência com 29 pontos altos. Olha, mas se você fez o tapete aí só com o desenho de 2 elefantes, por exemplo, aqui é só seguir com ponto alto até o final da carreira. Mas aqui, para fazer então mais essa sequência, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, chegando nesse espaço de uma corrente faço somente um ponto, e sigo até o penúltimo ponto nessa sequência com 7 pontos altos que nós temos logo à frente e antes dessa sequência com 3 blocos vazios, tá? Então, essa aqui agora já é a segunda sequência com 29 pontos altos. Já estou completando a segunda sequência com 29 pontos altos, olha, sempre do mesmo jeito, fiz ponto alto em cima de ponto alto, no espaço de uma corrente fiz somente um ponto, e segui até o penúltimo ponto de base aqui, antes dessa sequência com 3 blocos vazios. Agora eu vou fazer uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto para fazer a sequência com 4 blocos vazios. Sempre com uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, 2, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, fiz 3, uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Aqui, se você fez o seu tapete com uma quantidade maior, né, de desenhos aí no comprimento, é só repetir novamente a sequência com 29 pontos altos e essa sequência com 4 blocos vazios, ou para facilitar, é só voltar o vídeo então, logo no início, olha, nós temos uma sequência aqui com 4 blocos vazios, né, após a sequência com 16 pontos altos, e aí segue repetindo. Quando chegar aqui no final, é só completar a carreira com ponto alto. Se você fez tudo certinho, aqui no final, então, 16 pontos altos já completam essa carreira. Já tenho 2 pontos, né, um ponto após o bloco vazio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e no último ponto, na segunda corrente, completo então 16 pontos altos, finalizei aqui, deixa eu refazer esse ponto aqui, né, que ele ficou soltando ali um fiozinho, 16 pontos altos então, finalizando a carreira de número 5. Vou começar a carreira de número 6 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha e viro o trabalho. Carreira de número 6 é super fácil, mesmo se você está repetindo aí já pela segunda vez o desenho, tá? Carreira de número 6 é só fazer ponto alto em cima de ponto alto e corrente de espaço na direção das correntes. Mas para facilitar, olha só, comecei fazendo 2 correntes e vou completar a sequência com 16 pontos altos. Então significa que é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto em todos esses que nós temos nessa sequência. Eu vou completar aqui essa primeira sequência com 16 pontos e aí eu mostro para você como fazer quando chegar ali na direção dos blocos vazios. Já estou completando aqui então sequência com 16 pontos altos, isso aqui no início da carreira de número 6. Olha só, tenho aqui 16 pontos altos em cima dos pontos que nós temos na carreira anterior. Independente do comprimento que você fez o seu tapete, quantidade de desenhos, carreira 6 é exatamente igual, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Então, como fica quando chega aqui nos blocos vazios? Faço do mesmo jeito. Na direção de corrente, faço corrente. Em cima do ponto alto, eu faço ponto alto. Ficou assim. Novamente, olha, corrente de espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Corrente de espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Novamente, mais uma corrente, e aí vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, porque logo à frente aqui eu só tenho ponto alto, olha, então significa que eu não faço corrente aqui, vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Chega aqui no próximo espaço, faço do mesmo jeito, corrente e ponto alto em cima de ponto alto. Como é carreira de repetição, então, é só seguir fazendo até o final da carreira, mas eu vou fazer a minha aqui no final, mostro para você como ficaram todas as sequências, para que você possa conferir aí no seu tapete também. Já estou finalizando a carreira de número 6, fazendo ponto alto em cima de ponto alto e na direção das correntes fiz somente corrente de espaço. Eu comecei aqui a carreira fazendo uma sequência com 16 pontos altos e em seguida fiz 4 blocos vazios. Depois, sequência com 29 pontos altos, novamente 4 blocos vazios, olha aí, já está começando a formar aqui o desenho. Depois, sequência com 29 pontos altos mais uma vez, sequência com 4 blocos vazios e finalizei a carreira fazendo sequência com 16 pontos altos. Finalizei aqui a carreira de número 6.
Vou começar a carreira de número 7 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, viro o trabalho e vou completar uma sequência com 14 pontos altos, contando com as duas correntes que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Já tenho aqui um total de 3 pontos altos e eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até que fiquem sobrando 2 pontos aqui no final dessa sequência que nós temos na carreira anterior. Já estou completando aqui então sequência com 14 pontos altos. No início da carreira de número 7 ficaram sobrando apenas 2 pontos de base aqui antes da sequência de blocos vazios. Vou fazer agora uma sequência com 6 blocos vazios, sempre com uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, que nesse caso é corrente, e faço ponto alto então em cima do próximo ponto alto. 2, ponto alto em cima do próximo ponto alto, não se esqueça, sempre apenas uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto, já temos aqui 4 blocos vazios, uma corrente, ponto alto em cima do próximo ponto alto, 5, uma corrente de espaço, pulo um ponto alto, faço ponto em cima do próximo ponto, olha, temos sequência com 6 blocos vazios. Agora eu vou completar uma sequência com 25 pontos altos, já contando com esse último ponto que nós fizemos aqui, mas é super fácil, é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, até que fiquem sobrando somente 2 pontos antes dessa próxima sequência que nós temos com o bloco vazio. Sequência com 25 pontos altos, vou fazer a minha aqui e mostro para você como ficou. Já estou completando sequência com 25 pontos altos. Como eu disse, olha, ficaram sobrando 2 pontos de base. Eu tenho aqui sequência, então, com 25 pontos. Aqui eu vou repetir essa sequência com 6 blocos vazios. Então, faço uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto em cima do próximo ponto. Uma corrente, ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2, 3, 4, 5, 6 blocos vazios. Vou fazer novamente sequência com 25 pontos altos. Aqui também é super fácil, só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até que fiquem sobrando só 2 antes da próxima sequência que nós temos com 4 blocos vazios. Se você fez somente 2 desenhos aí no comprimento do tapete ou para formar a largura, por exemplo, aqui é só seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o final da carreira e aí fica com um total de 14 pontos altos. Mas eu vou completar aqui um total de 25 pontos altos porque eu ainda vou fazer mais um desenho aqui no comprimento do meu tapete. Então vou seguir até que fiquem sobrando somente 2 pontos no final dessa sequência. Já estou chegando no final da segunda sequência com 25 pontos altos. Aqui também ficam sobrando 2 pontos de base. Tenho aqui então a sequência completa com 25 pontos e vou repetir a sequência com 6 blocos vazios, sempre com uma corrente pulando um ponto de base. Não importa se é ponto alto ou corrente, tá? Então sempre pular um ponto e faça ponto alto em cima do próximo ponto, que aí não tem erro, tá? Então sempre eu falo pule um ponto de base. Esse ponto pode ser corrente, pode ser ponto alto, pode ser ponto baixo, enfim, sempre que eu disser pule um ponto, então é só pular um pontinho logo à frente. Olha, estou completando aqui 5 blocos, uma corrente de espaço, pulo mais um ponto aqui e faço ponto alto, tenho aqui sequência com 6 blocos vazios novamente. E agora eu vou completar a carreira, olha, porque eu não tenho mais espaço para fazer sequência com 25 pontos altos, vou só completar a carreira. Se você fez tudo certinho aí no seu tapete, aqui com 14 pontos altos, já completa essa carreira. Já temos 3, vou completar 14, olha, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos, finalizando a carreira de número 7. Vou começar a carreira de número 8 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, vou virar o trabalho e agora eu vou completar uma sequência só com 5 pontos altos, já contando com as duas correntes aqui. Então fiz 2, 3, 4,
5 pontos altos. Vou fazer agora uma sequência com 3 blocos vazios, sempre com uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Tem 1, 2, uma corrente, pulo um ponto e faço mais um ponto alto. Temos aqui 3 blocos vazios. E vou completar a sequência com 3 pontos altos, já contando com esse ponto. Então, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, com o ponto que já tinha feito, sequência com 3 pontos altos. Vou fazer um bloco vazio, então com uma corrente, pulo um ponto de base e faço ponto alto no próximo espaço aqui de uma corrente. E vou completar agora uma sequência com 11 pontos altos, já contando com esse ponto. Vou seguir fazendo ponto alto em cima do próximo ponto. Nos espaços de uma corrente faço somente um ponto alto. Já temos aqui, olha, 3 pontos. 4. O quinto ponto no espaço de uma corrente, em cima do próximo ponto alto, 6, 7. Nos espaços de uma corrente faço somente um ponto alto, viu? Olha, 8, 9, 10, 11. Termina aqui, olha, no último bloco vazio, tá? Do que nós temos aqui na carreira anterior. Ficou desse jeito. Sequência com 11 pontos altos. Vou fazer um bloco vazio com uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um bloco vazio. E vou completar a sequência com 3 pontos altos novamente, contando com esse ponto. Já temos um, então, 2, 3. E agora vou fazer sequência com 3 blocos vazios, com uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto de base, faço um ponto alto, 2, uma corrente, pulo um ponto de base e faço o terceiro ponto alto. Ficou assim, olha, temos no início aqui então, sequência com 5 pontos altos, 3 blocos vazios, 3 pontos altos, um bloco vazio, sequência com 11 pontos, um bloco vazio, 3 pontos altos, sequência com 3 blocos vazios. Agora eu vou fazer uma sequência com 7 pontos altos, já contando com esse ponto, então vou seguir fazendo mais ponto alto aqui em cima de ponto alto, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esses 7 pontos altos vai ficar aqui entre um desenho e outro, tá? Então agora, para fazer o próximo desenho, eu vou repetir essa sequência aqui a partir dos blocos vazios. Olha, eu vou fazer primeiro sequência com 3 blocos vazios, uma corrente, pulo um ponto, faço um ponto alto, um bloco vazio, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto para formar o segundo bloco, uma corrente, pulo um ponto alto, faço um ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. E vou repetir sequência com 3 pontos altos que nós temos após esses blocos então. Aqui só para você acostumar, tá? A olhar se você fez aí com uma quantidade diferente, então eu estou só repetindo o desenho, olha. Uma corrente de espaço para fazer um bloco vazio, e vou fazer então ponto alto no próximo espaço de uma corrente. Olha, tenho um bloco vazio, vou fazer agora sequência com 11 pontos altos. É só seguir com ponto alto em cima de ponto alto, nos espaços de uma corrente também faço somente um ponto, até chegar aqui no último bloco desses que nós temos na carreira anterior. Olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No espaço de uma corrente completo, então, 11 pontos altos. Como você pode ver, eu estou repetindo a sequência porque nós estamos já formando o segundo desenho. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço um bloco vazio, né, um ponto alto para formar o bloco vazio. Vou completar aqui sequência com 3 pontos altos, 2, 3. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço um ponto alto para formar o primeiro bloco, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto para formar o segundo bloco, uma corrente, pulo um ponto alto, faço ponto alto para formar o terceiro bloco vazio. E agora, olha, para ficar entre um desenho e outro, né, porque eu tenho espaço para mais um desenho, então vou fazer sequência com 7 pontos altos. Isso contando com esse ponto que nós temos aqui após esses 3 blocos vazios, vou completar a sequência com 7 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6,
7. E vou começar a repetir todo o desenho novamente, tá? Do mesmo jeito que nós fizemos ali. Sequência com 3 blocos vazios pulando sempre um ponto de base, né? Uma corrente de espaço pulando um ponto de base para formar o bloco vazio. 2, uma corrente, completo o terceiro bloco vazio. E vou fazer sequência com 3 pontos altos, contando com esse último ponto. Faço mais 2, então. 2, 3 pontos altos. Vou fazer um bloco vazio, faço uma corrente, pulo um ponto, começo aqui no espaço de uma corrente e vou completar a sequência com 11 pontos altos, ou seja, repetição aqui. Então, vou seguir até completar os 11 pontos altos. Já estou completando aqui, então, sequência com 11 pontos altos, olha, chegando aqui no último espaço de uma corrente, né, nesse bloco vazio que nós temos logo à frente, fiz aqui sequência com 11 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço um ponto alto. Vou completar a sequência com 3 pontos altos, fazendo mais 2 pontos, então, 2, 3. Agora vou completar a sequência com 3 blocos vazios, uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço ponto alto, uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço mais um ponto, já temos 2 blocos, uma corrente, pulo um ponto de base e faço mais um ponto alto. Aqui, se você fez o seu tapete com um comprimento diferente, é só você começar a repetir tudo que nós temos aqui, olha, após a sequência com 7 pontos altos, né? Então, se você quiser, é só começar aqui após essa borda com 5 pontos também, esses blocos vazios aqui, olha, 3 blocos, 3 pontos altos, um bloco vazio, 11 pontos altos, um bloco vazio, 3 pontos altos, 3 blocos vazios. Mas se você fez só com 3, que é só completar a carreira, então, olha, já tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, finalizando aqui a carreira de número 8. Nós estamos chegando também no final da primeira parte do passo a passo. Vou deixar aqui algumas imagens do tapete pronto, mas o link para você continuar fazendo o seu tapete eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá eu deixei também a marcação de início de cada uma das carreiras, então vai facilitar aí na hora de repetir esse desenho. É só clicar naquele número azul que tem logo na frente do nome da carreira e aí você vai no início de cada uma delas, tá? Na hora de fazer facilita bastante. Eu espero você então na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço.